boa noite. Conforme agendado, eu estou começando hoje a fazer uma pequena explanação sobre a Portaria 908, de 9 de julho de 2021. Primeiramente, eu quero informar a todos, que é apenas um estudo prévio para que possamos começar a fermentar essa discussão, tendo em vista que nós passamos mais de um ano, desde março, de 9 de março do ano passado, que nós entramos em período de pandemia. E com isso, muitas das atividades, quase todas a priori, foram suspensas no nosso país e a Previdência Social não fica fora desse andamento. Todavia, nós tivemos um ganho com essa implementação, vou tirar o óculos, da portaria, agora em julho, porque ela cria esse atendimento especial para retornando a acessibilidade daquelas pessoas que ficaram alijadas do processo no decorrer desde o início da pandemia, tá? Eu vou começar falando um pouco o que é esse atendimento especializado. São alguns dos serviços que o INSS não disponibiliza para ser feito de forma virtual, ou aquele serviço em que o indivíduo que precisa, o beneficiário segurado que precisa desse atendimento, não tem como fazê-lo por questões técnicas, por falta de condições, de infraestrutura, de conhecimento da tecnologia. Então, o INSS abriu esse ganho significativo para a população, Dentre essa população se encontra principalmente as pessoas com 80 anos ou mais, deficientes auditivos e visuais, tá? Quero dar duas informações importantes. A regra desse atendimento é que ele seja feito agendado pelo 135 e só excepcionalmente pode ser feito diretamente na agência, ok? Isso para deixar bem claro para vocês. Quais seriam esses serviços, tá? Como todo mundo, gente, toda boa professora, ela tem o seu esqueminha na mão para não deixar de tocar em nenhum assunto. E eu tô aqui com a minha legislação e meu esqueminha na mão para poder pontuar, tudo que é necessário para que nós possamos tratar desta questão, tá? Quais seriam esses serviços, que deverão ser feitos nesse atendimento especial? Um deles é a contestação do nexo técnico especial epidemiológico previdenciário, tá? Especificamente, o que seria esse nexo técnico epidemiológico previdenciário? O INSS verificou que alguns serviços são comuns de serem, alguns benefícios são comuns de serem requisitados no que tange a questão dos benefícios por incapacidade, tá? E o que aconteceu? Ele começou a verificar, fazer o batimento entre os CNAES, que são os cadastros nacionais de atividade técnica da pessoa jurídica, que toda pessoa jurídica não tem uma área de atuação, vamos dizer assim. Então, ele observou determinada área de atuação tem mais CAT aberta. O que é CAT? É quando uma pessoa sofre um acidente, a empresa, o próprio segurado, e em casos excepcionais, tá? O segurado vai e abre um registro de acidente de trabalho. Então, ele começou a verificar e fazer esse batimento e observou que em alguns setores e em algumas atividades, a quantidade de benefício e o tipo de benefício requisitado por incapacidade era maior
E aí ele criou esse nexo, ok? Bom, com isso aí, esse nexo, a pessoa pode contestar ele dentro do INSS, na própria agência do INSS. É um dos poucos nexos que não precisa ir para a junta de recurso, que como seria assim, a previdência, atendimento na agência seria a primeira instância e a junta de recurso como se fosse a segunda instância na justiça, tá? Então, esse nexo técnico epidemiológico previdenciário, ele pode ser questionado na própria agência. Então, você faz a contestação quando o indeferimento do pedido e entrega na própria agência, ok? O outro serviço que é atendido é quando não tem a disponibilidade do próprio serviço no sistema, tá? Não tem no aplicativo, não tem no site, então você pode se dirigir e pedir diretamente na própria agência, ok? A outra questão é quando há um erro por parte do serventuário, em que ele faz um requerimento concluído sem atendimento, ou seja, você abriu um requerimento e não teve a pretensão, não foi preterido, nem foi julgado, nem foi analisado, tá? Então você pode agendar. A outra é as consignações administrativas. Existem dois tipos de consignações administrativas, uma legal, né, ou jurídica, e por via mandato, tipo pensão por morte, pensão alimentícia, que é feita a desconto em folha, é uma por mandato judicial, tá? A outra são as próprias condições requeridas e que são normais da lei, tipo o próprio desconto do imposto de renda em fonte. Então você pode discutir isso lá. Outra é a própria volitiva, né? Ou seja, o próprio indivíduo, ele faz aquela consignação em pagamento, né? E quer discutir, quer saber se essa consignação, como é que está sendo feita, como é que está sendo descontada. Não está correta, então você pode ir até a agência. Uma quarta situação é a questão do CAD único, né? O CAD único é um cadastro para as pessoas de baixa renda, para ter acesso aos benefícios que são deferidos aos programas sociais, tipo Bolsa Família, tá? Então, você pode ir agendar e ir até a agência. Lembrando, em regra, 135. Excepcionalmente, você pode ir até a agência. Uma outra questão se diz a retificação do CAT, que tem que ser feita quando está em equívoco, para evitar que o segurado ele perca o direito a ter o benefício. Então, pode ser feito por agendamento, tá? Nesse exato momento presencial. A questão de parcelamento e impugnação de cobrança administrativa. Quando existe, por exemplo, alguns benefícios são deferidos, como agora, nesse período de pandemia, alguns benefícios por incapacidade foram deferidos sem a perícia médica. Então, você pode agendar, né, e ir até a agência, porque caso depois o INSS, você não era realmente beneficiário tinha necessidade daquele benefício, você requisitou, mas quando o INSS analisou, ele lhe pagou e você não tinha direito a esse benefício. Aí o INSS quer esse dinheiro de volta. Não é o caso agora, viu, gente? Estou avisando. É só para chamar a atenção de um exemplo. Você teve um benefício dado a você que você não tinha o direito. E o INSS vai lá e requisita. Então, você pode agendar se houver essa cobrança. A outra é para impugnar. Isso, tá? Porque eu tinha realmente direito, você analisou errado. Ou o INSS, vamos conversar sobre isso. A outra questão diz agora a respeito de 3 pensões vitalícias que são deferidas pelo INSS de forma legal, tá? E que são pouco conhecidas
das pessoas. Uma diz respeito as pessoas que são portadoras de síndrome de talidomida. Em 1958 até 1961, a talidomida era utilizada para as grávidas, para parar enjoos, etc. E descobriu-se que essa substância causava deficiência, né? As crianças nasciam com deficiência. Então, as pessoas que até o dia que nasceram, a partir do dia 1º de 3 de 1958, elas têm direito, e que nasceram com essa deficiência, em decorrência do uso dessa substância, elas têm direito à talidomida, ao benefício da pensão especial vitalícia, tá? Uma outra questão diz respeito à pensão vitalícia dos seringueiros e de seus dependentes. Nesse caso aqui especificamente, cabe lembrar que vamos retomar a Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil, ele a princípio participou da Segunda Guerra apenas de forma mansa e pacífica, sem defender um lado. Tendo em vista que o Brasil depois sofreu um atentado, né? O Brasil não, alguns brasileiros que estavam no navio. O Brasil se aliou aos Estados Unidos, tá? Através do presidente Roosevelt, e resolveu povoar, né? E incentivar o povoamento da Amazônia, tá? E essas pessoas, algumas delas, foram para explorar a borracha, que era, digamos assim, era um recurso natural de maior uso no momento no mundo. E o Brasil incentivou essas pessoas a ir para a Amazonas, para a Amazônia, ok? E aí as pessoas dessa época, né, e as famílias dessa época que foram explorar os seringais, tá? Eles têm direito a essa pensão, tá? A outra diz respeito a também uma pensão vitalícia das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru. O que aconteceu para essas pessoas e essas famílias terem direito a isso? Um grupo de pessoas que tinham problema renal foram fazer diálise em uma determinada clínica na cidade de Caruaru. E essas pessoas, a água que foi utilizada para fazer esse procedimento, ela estava contaminada e causou hepatite, que levou à morte desses pacientes renais, tá? Então, essas pessoas, elas também tiveram o direito, e elas podem ir até a agência e agendar para requerer os familiares dessas vítimas, tá? Até o dia de hoje. E a impossibilidade de utilização dos canais remotos, que são internet, os aplicativos de celular, também é uma das questões que podem e devem ser utilizadas pelas pessoas para o agendamento especial, tá? Os segurados, os beneficiários. Bom, além disso, o que cabe dizer? Esse agendamento especial, ele tem um código específico, que é o 14215. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa liga para o 135 e fala do agendamento especial e não sabe, e as pessoas às vezes ficam com dificuldade, né? Que a gente sabe disso. E é bom que a gente sinalize para os nossos as pessoas que nos procurarem, os outros advogados, as outras, que existe esse código que foi criado especificamente para esse tipo de atendimento. Não é qualquer atendimento, eu não vou fazer um requerimento qualquer, né? São para casos específicos e bem pontuais, então a gente precisa ficar atento. Aproveitando a oportunidade, eu quero chamar a atenção para as pessoas que desconheciam essas pensões vitalícias, que a talidomida, mesmo com a lei deficiente, ela tem um arcabouço legislativo próprio, que é a Lei 7070 de 1982. A pensão dos seringueiros também
né, gente? É a Lei 7.986, de 28/12/1989. É bom ficar claro que normalmente a gente não tem o hábito de pesquisar essas legislações específicas, mas se faz necessário, tá? Para dar subsídios para o nosso trabalho. Quem é da área jurídica, quem não é bom saber, porque não cabe a ninguém alegar que desconhecia o direito. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. A outra é as vítimas de hemodiálise de Caruaru, tá? Que é uma lei que foi criada, é a Lei 9422 de 1996. Então, é bom ficar bem atento nessa questão. Bom, quais seriam as situações que cabe, né, que é bom que nós tenhamos o cuidado, né, para incluirmos documentos, para levarmos, para pedirmos a revisão, para pedirmos a abertura a reabertura de tarefas, gente. Tendo em vista que nós estamos vivendo um momento em que nós vivemos um momento tecnológico, ok, mas nem toda a população tem acesso a toda a sistemática desse novo instrumento que é a internet, que são os celulares, os smartphones. Nem tem, muitas vezes, tendo acesso a isso, não tem o domínio dessa tecnologia. Então, nós precisamos ter o cuidado com isso, tá? E essa portaria, ela veio com um ganho significativo para todos que têm dificuldade com isso e também para as pessoas que, apesar do conhecimento, do domínio da tecnologia, tem a necessidade, porque tem pessoas que têm a necessidade de ir até uma agência, porque quer ver de perto, quer estar presente. Lembrando que esse recurso não é um recurso indiscriminado, que pode ser usado a qualquer momento, de qualquer forma. Precisamos ter o cuidado e o critério, né, para que as pessoas que realmente necessitem de usá-lo, o façam e reajam a esse momento que nós ainda estamos vivendo, porque a pandemia não acabou, tá? Mas que possam usufruir. Eu espero que esses esclarecimentos assim tenham ajudado a todo aquele que, em linhas gerais, possa precisar de utilizar o serviço, tá? Tô um pouquinho nervosa, não nego, mas eu quis fazer um resumo do resumo, para que vocês possam compreender que a assistência social, a Previdência Social, o INSS, ele é um órgão que é para todos. E agora, com a implementação das ações advindas dessa política, a inclusão no sentido de permitir o acesso ficou mais fácil. Espero de alguma forma ter contribuído para todos e gostaria de deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma discussão. Estou vendo aqui a minha colega Jane e vários outros amigos aqui, a Silvia. Ô Silvia, que saudade, há muitos anos que eu não lhe vejo, uns colegas de faculdade, né? Eu espero um abraço a Ives Santos, a Carmen, e quero agradecer a todos pela oportunidade de estar agora aqui me expressando para vocês. Um abraço no coração e espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. Beijo!